Graça e paz nesta manhã, 2 de maio de 2023. Que esta manhã seja a manhã mais linda da sua vida. Uma manhã onde você já começou a entender o perdão, a entender o amor, a entender que o Consolador mora no seu coração. Para que ele veio morar no seu coração? Para te ensinar as palavras do Espírito da verdade, para que você saia das obras da carne, para que você saia da feitiçaria, para que você saia da idolatria, para que você saia do mundo religioso, porque a religião é para religar todos nós a Cristo. E nós estamos religados a Ele. Mas não para vir numa religião, porque a placa de uma congregação não vai nos salvar. Por quê? Deus já nos salvou com santa vocação, não segundo as minhas obras ou as suas obras, mas segundo as obras que Ele fez na cruz por nós. Ele nos fez entender que é por amor, que é por perdão, é por paz de espírito dentro de um coração, que você entenda e aprenda nessa manhã de terça-feira do Pai, graças a Deus. Então, meu amado irmão, nós aqui em graça, quando falamos da palavra da graça, da justiça e do amor, nós amamos a todos e abraçamos a toda a religião. Só que quando nós viemos aqui e falamos da graça, a graça é um favor imerecido. Ninguém merecia, Ele nos deu. Então, quando você entra pela porta, você começa a entender a doutrina dos homens e a de Cristo, para que eu não sirva a homens, né? Homens este, de verdade, porque a fé não é de todos, né? Então, eu não tenho uma religião, né? Eu tenho um Cristo, tendo no meu coração, onde Ele gravou as palavras dele. Um irmão me parou, né? Lá num posto, eu comecei a falar de Cristo. Ele perguntou qual era a minha igreja. E eu falei, a igreja sou eu. Eu sou o templo do Espírito Santo, eu sou o casa de Deus, Deus habita em mim. Aquele é o cabeça, aquele ordena o que eu tenho que fazer. Não um pastor, segundo as obras dos homens, né? E segundo o mundo religioso, que ali tem um comandante que comanda uma religião, né? Um pastor, aquele que é aquele que inaugurou uma igreja, aquele que é o dono da igreja, tipo assim, né? Mas só que o dono da igreja não é um homem, é o Cristo. Ele não colocou placa em igreja, ele colocou o Espírito Santo no nosso coração. Aqui ele gravou as palavras dele para que entendamos que as obras da lei ele já fez na cruz, para que nós tivéssemos acesso a ele hoje, que é Hebreus 10, 20, mas pela palavra de Deus no nosso coração. Né? Então ele falou assim para mim, poxa, é o segundo que eu encontro que diz que é a igreja, que é o templo do Espírito Santo, Deus habita no Senhor, sim, habita em mim, como habita em você, mas como você não entendeu a graça, você está na mão do homem, o homem que vai ensinar aquilo que você tem que fazer, o jejum de Daniel, buscar Deus no monte, buscar o Espírito Santo, né? Tirar o diabo de você, tipo assim, caso você tenha isso em você. Então essas coisas agarrou no corpo de carne, você não larga isso. Por quê? Tem que ir para a igreja, porque se não for para a igreja, você não é de Cristo. Mas é que você já é igreja e você é de Cristo. 5 e 6 de Efésios, ele formou a igreja aqui gloriosa, formosa, sem ruga, sem mancha e sem defeito. Eu na minha casa congrego, dando meu coração aqui, Deus é comigo, né? Eu sou com Ele, enquanto eu durmo, Ele vela por mim. Eu acordo e eu louvo e agradeço a Ele assim, com as palavras da justiça, do amor e do perdão. Olha só aqui, né? No livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1 até ao 8. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de recebeste, quanto a maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estás fazendo e continueis progredindo cada vez mais na graça, no amor e no perdão do Pai. 2. Porque estáis inteirado de quantas instruções vós demos da parte do Senhor Jesus. 3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. A prostituição é da carne. Quando é que eu falo que a minha mãe e meu pai, né? Eu fui gerado por minha mãe e meu pai, o meu corpo de carne não pertence ao Cristo, né? O que pertence ao Cristo aqui é o Espírito que Ele me deu, que vai descer o pó ao corpo de carne, que é a herança de Adão, né? Minha mãe e meu pai teve a junção, né?
E nasceu aqui esse corpo, que é biológico, que vai descer ao pó, 12:7 de Eclesiastes, o Espírito volta para Deus que deu, que a nossa pátria é os céus, 3:20 de Filipenses. Então, o que acontece? Ele aqui, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. A prostituição é uma obra da carne, não é do Espírito. Então, a carne não pertence a Deus. Todos que estão na prostituição, né, na bebedice, na feitiçaria, na idolatria, porque quando a igreja coloca um culto de feitiçaria ali, para expulsar o diabo, ali também está um falso irmão, um falso profeta, um falso pastor, porque ele está colocando a feitiçaria em relevo. E a carne ele se levanta. Como você não matou a sua carne, a tua carne ela fica agitada. Então é o daimon que tem no corpo de carne que ali vai estabelecer, né, algo que você pensa que é o capeta, mas não é. É um corpo de carne que não entendeu a graça e está fraco, está prestes a cair, como casa na areia, né? Casa na rocha, ela não cai, porque ela está plantada na rocha, na graça, no amor e no perdão, dando no coração. Versículo 4. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Então a graça que nós recebemos nos santificou, nos abençoou, nos consagrou, nos deixou no reino do seu amor, que é Ele mesmo conosco. Eu não preciso fazer obras da lei, né, para chegar até Cristo. Ele chegou até mim e aqui me conduz em triunfo e feita vitória. 5. Não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Então, quem pratica essas coisas não conhece a Deus. Você comete algum pecado, você não é mais pecador. Você cometeu um pecado e é que daqui a pouco você pede perdão a Deus. Só que esse perdão já aconteceu na cruz. Estão perdoados todos os seus pecados. Ele falou para a mulher, vai e não peques mais. Porque o pecado foi antes da cruz. Depois da cruz você comete uma obra da carne. Aquilo que você planta, você vai colher. 6. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. Por quê? O Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. 7. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza. Então a graça não é libertinagem, a graça é a verdade. Por isso que a lei veio por meio de Moisés, né? A lei de Moisés, você pratica uma obra da carne, você errou, pede perdão a Deus. Não, em graça não é assim. Em graça o perdão já está confirmado. Ele já nos perdoou, nos salvou, nos santificou e nos fez mais que vencedor e nos colocou aqui, no reino do Filho do seu amor. É diferente. 7. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. 8. Dessarte que rejeita as coisas, não sujeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o Espírito Santo. Então a Espírito Santo nos fora dada para quê? Para que nós venhamos nos livrar das obras da carne, como fala aqui Gálatas 5:19. Olha aqui as obras da carne. Eu falei lá que lascívia, né? A impureza é a obra da carne. Ora, a obra da carne são conhecidas, prostituição. Eu acabei de ler lá agora. Eu não posso me prostituir com esse mundo religioso que está e nem o mundo secular, do qual eu vim para a religião, da religião passei para Cristo. Hoje eu estou na nova terra, aqui eu louvo, aqui eu orei ao Senhor, aqui eu confesso com a minha boca que eu sou mais que vencedor. 5:19 de Gálatas. Ora, as obras da lei são conhecidas, são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, iras, discórdia, dissensões e facções. Ira. A lei suscita a ira. Para você estar em graça, um homem quando está em graça, uma mulher quando está em graça, ela não tem ira. Porque a ira é a obra da carne. Ela se contém. E o que ela faz? Ela esmurra o corpo e reduz o corpo dela a nada. É o que eu faço aqui, eu tento fazer isso aqui, reduzo o meu corpo a nada. Por quê? Eu entendi o batismo da cruz, 6, 3, 4 de Romanos, onde ali o meu velho homem ficou com o dele lá, e o Cristo veio morar no meu coração, que é o Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo nos foi otorgado. Romanos 5:5. Foi doado para nós de graça. E você fica pagando pelo Espírito Santo, você fica pagando pela tua salvação, você fica pagando por um culto de feitiçaria, fica pagando por uma campanha de libertação. Para a liberdade, ele te libertou. Não viva mais em jugo de escravidão. Como fala Gálatas 4:21, o filho da escrava e o filho da livre. Isaac, da livre, e Ismael da escrava. Então, 5 de Gálatas fala que você está livre para não viver mais em jugo de escravidão. Mas o teu nome eu escrevi
na palma das minhas mãos, você que tanto me buscou, nesta manhã você me encontrou, mas o teu nome eu escrevi na palma das minhas mãos, você que tanto me buscou, nesta manhã você me encontrou. Onde está o Cristo hoje? Abençoado Deus. Antes da cruz, Lucas, capítulo 17, versículo 20, ele falou: mulher, não me busque aqui, nem ali e nem lá, que eu vou estar dentro de vós. Ele morreu, ressuscitou e veio morar em nós. É o Espírito Santo que você acabou de ler lá agora. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 em diante. Ele nos concedeu o Espírito Santo para que nós possamos sair da obra da carne, da feitiçaria, da idolatria, da imundícia que o mundo religioso e o mundo secular nos trouxe, para entender a graça onde você está no verdadeiro amor de Cristo. Porque, como eu leio sempre aqui João 17, a lei veio por meio de Moisés. Quando Moisés, a lei era fraca e pobre, foi abolida, você entrou em graça, onde aqui você é recolhido por Deus, onde aqui Ele te ama e nunca te abandona, Hebreus 13:5. Você está confirmado com Cristo para ser hoje nova criatura e nascer da água e do Espírito e entender que o mistério foi revelado dentro de mim e dentro de você. Que você tenha uma terça-feira maravilhosa, meu Pai. Amém, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Pai.